Olá turma, tudo bem? Retomando então a nossa conversa, como vocês já devem ter visto, o tema desse vídeo de hoje é a sociedade corporativa medieval. E por mais que isso possa parecer um pouco descontextualizado do direito, a gente olhar como que é uma sociedade, não necessariamente um sistema jurídico medieval, já vou explicar por que faz sentido a gente começar pela formação social, pela maneira como a gente estabelece a relação entre as pessoas. Para que a gente possa ter a importância disso, ou enfim, localizar a razão pela qual se torna necessário falar em uma sociedade corporativa ou uma estrutura medieval e não necessariamente de um direito medieval, vale lembrar sempre que quando a gente fala em direito, a gente, pelo menos até ali meados do século XIX, os anos 1800 e pouco, sempre a gente está falando, ou sempre se refere a uma forma, a um conjunto de procedimentos, de estruturas, de relações ou de ferramentas que as pessoas, as comunidades, as sociedades, as eventuais nações utilizam para resolver os seus eventuais problemas. Sejam questões que sejam colocadas entre as pessoas ou dificuldades comerciais, enfim. Então, sempre que a gente se refere a um tipo de direito que seja anterior aos anos 1800, a gente não está falando ou não consegue se referir exatamente a uma estrutura ou um conjunto de conhecimentos ou um conjunto de regras ou de instrumentos que sejam organizados e que possam ser eventualmente considerados um direito científico organizado. É muito mais, ou são muito mais, estruturas, ferramentas, soluções, formas de tentar diminuir problemas, né? Se não necessariamente erradicá-los, terminar com eles, pelo menos evitar ou diminuir a maior parte dos conflitos e especialmente reduzir a circunstância de solução de problemas levada na base do braço, né? Então, é tentar mediar aí entre um direito elaborado e, enfim, a galera sair no braço total, a gente tenta encontrar aí um meio de caminho. Por essa razão, se torna tão importante, e é justamente nesse contexto que a gente tem que entender que tipo de grupo social, que tipo de pessoas, que tipo de comunidade a gente está tratando, observando, para que a gente possa compreender, então, né, que seja possível verificar quais são os instrumentos, as ferramentas ou os tipos de relações que vão se estabelecer para tentar justamente solucionar esses eventuais conflitos. No que se refere a uma sociedade medieval, né, sempre lembrando, nós estamos falando de um período bastante extenso, né, de tempo. Se nós formos pensar só da localização cronológica histórica da Idade Média, fala-se de algo que vai de meados do século V, anos 1400, anos 400 e alguma coisa, até meados dos anos 1400, portanto estaríamos falando aí de 1000 anos, e é óbvio e evidente que não dá para afirmar que exista uma única forma ou formas muito estruturadas ou muito uniformes de se resolver problemas durante tanto tempo. É evidente que nós temos inúmeras ferramentas e inúmeras transformações nessas soluções. Mas algo que é mais ou menos comum e que se mantém mais ou menos estável durante todo esse período é o fato de que o direito ou eventualmente as soluções para os problemas que possam acontecer são pensados ou são estruturados na sua maioria após o problema acontecer. O que significa isso? Não existe necessariamente uma previsibilidade. Ou aquilo que nós já conversamos anteriormente, o direito ele é reativo, ou seja, ele é, na maior parte das vezes, ou as soluções que são pensadas são, na sua maioria, elaboradas, estruturadas, pensadas e aplicadas após se ponderar o que aconteceu, ou seja, primeiro a gente vê o fato e depois se estrutura uma solução para isso. A essa circunstância, a história do direito ou o próprio direito científico determina que nós possamos dizer que seja uma factualidade do direito. O que significa isso? Nós estamos pensando em soluções baseadas em fatos. Acontece alguma coisa, as pessoas eventualmente se sentem injustiçadas, desconfortáveis, imaginam que exista algum tipo de coisa a ser feita, e daí elas reivindicam, pedem, imaginam, brigam entre si, enfim. E após analisar-se a circunstância do que aconteceu, quem são aquelas pessoas, qual a sua posição na sociedade, quais são as circunstâncias em que aquilo aconteceu, então baseado em todos esses fatos, que são obviamente bastante mutáveis, portanto
não vai ser sempre a mesma coisa, razão pela qual a gente não tem sempre a mesma solução, não existe um resultado prévio, ele sempre é posterior, então ele sempre é pensado com base em todos esses elementos. Quem é a pessoa, como aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu, quais são as relações que existem entre as pessoas em que isso aconteceu, se elas são mais ou menos próximas ou amigas de quem está dando a solução. Todos esses elementos vão contribuir para que nós possamos chegar a uma eventual solução. Portanto, esse ponto ele é bastante importante, ele é bastante vital para a gente compreender como que se dá, ou como que são essas soluções, ou como que seria uma estrutura jurídica ou de formação do direito na sociedade medieval, ainda que ela possa ter uma série de alterações ao longo do tempo e nos determinados espaços e comunidades. Mas isso é algo basicamente estável. Sempre o direito vai ser pensado em circunstâncias fáticas, ou seja, de fato, aquilo que aconteceu sempre vai ser ponderado. Eventualmente vocês podem pensar, sim, mas hoje também acontece isso, né? Nós temos eventualmente a lei, as circunstâncias que são previstas de forma teórica, a gente olha para o que aconteceu de verdade, encaixa uma coisa na outra e chega na solução. Isso é evidente. A gente nunca deixa de olhar para os fatos. As coisas não são simplesmente pré-estabelecidas ou pré-concebidas. A questão toda é que, nessa equação, existe alguma coisa, pensamos numa solução possível e chegamos num resultado concreto de solução para resolver isso, essa segunda parte da equação, quais seriam as previsões, as regras, as normas, os parâmetros, as referências para resolver o problema, isso não existe. Ou seja, isso não é estável, isso não é pensado de forma pré-estabelecida. Isso sempre vai ser profundamente condicionado pelo fato, ou seja, por quem está reclamando, por quem está perdendo, quem está ganhando, quem eventualmente foi mais ou menos prejudicado. Então, essa circunstância estável, pensada a partir do direito e que hoje nós associamos à ideia de justiça, que vai ser pensada igual para todo mundo, que vai ser aplicada de forma igual para todos, de maneira estável, esse elemento ele não está presente até meados ali dos anos 1800. Portanto, sempre a gente vai olhar para a relação fática, fatual. Perfeito? Muito bem. E onde que vai entrar, afinal, essa sociedade corporativa, que é o tema principal do que a gente vai conversar na sequência? Bem, quando a gente fala em uma estrutura corporativa, duas palavras são chave para a gente entender isso. A ideia de corpo e a ideia de corporação. E ainda que elas sejam conectadas entre si, existe uma pequena diferença entre uma coisa e outra. Quando a gente fala em corpo, significa que a gente nos associamos à ideia de que há uma necessidade de as coisas estarem conjuntas, delas estarem organizadas, para que elas possam funcionar. Como funciona o corpo, né? Então, as coisas, os órgãos, as partes têm que estar no seu local exato, elas têm funções pré-estabelecidas, mão está no lugar da mão, pé está no lugar do pé, cabeça no lugar da cabeça, estômago tem uma função, coração tem outra e assim por diante. Portanto, um corpo bem organizado, perfeito, com todas as suas partes bem estabelecidas, funciona muito bem ou pretende funcionar muito bem. Quando nós temos uma doença, ou seja, um problema no corpo, alguma coisa deixa de funcionar de forma adequada. Se a gente olha então para o corpo, e essa é a primeira ideia, vamos para a segunda etapa, que é a corporação, ou seja, o conjunto de corpos, né, o que vai formar uma estrutura, uma organização, uma reunião de indivíduos, de coisas, de instituições, que vai funcionar, assim como um corpo, de forma organizada. O que a gente quer dizer com isso, ou qual que é o significado dessa relação na sociedade medieval e como isso se relaciona com o direito? Como eu falei anteriormente, se os fatos, ou seja, quem é a pessoa, onde, quando, como aquilo aconteceu, qual o maior grau ou menor de relação que ela possa ter, ou essas pessoas possam ter no momento em que nós vamos pensar na solução de natureza jurídica, contratual, seja ela de que natureza for, bem, se nós estamos falando de corporação, de corpo e de pensando no corpo, cada parte tem uma função, nós podemos associar essa ideia ao fato de que as pessoas, todos os indivíduos, têm funções específicas dentro do corpo social, ou seja, dentro da sociedade. Cada indivíduo tem uma função específica. Uma pessoa que participa de um ambiente feudal, ela é um ferreiro, ela vai ser padeira, ela vai ser a pessoa que vai cuidar da entrada e saída de indivíduos da comunidade, ela vai ser uma mulher que vai ser responsável por ter filhos e cuidar da família.
Então, cada indivíduo tem uma função bastante específica. Essa função vai ser atribuída dentro do compromisso feudal, que vai ser estabelecido pelo seu senhor. Então, a função dela naquele corpo social é determinada atividade, geralmente de ordem profissional. Portanto, você é aquilo que você faz. E isso é vital para compreender quais vão ser as soluções que vão ser aplicadas a você. Portanto, um indivíduo que faz parte de um grupo de ferreiros, eventualmente vai ter uma solução ou um impacto diferente daquilo que ele faça ou deixe de fazer do que eventualmente um padeiro e assim por diante. Diferentes níveis de especialização em atividades geram resultados e consequências diferentes para o grupo social. E como vai ser o impacto, qual vai ser a influência disso numa aplicação de ordem jurídica? E por que a gente vai afirmar efetivamente a existência de uma sociedade corporativa medieval e, eventualmente, uma ordem jurídica medieval? Vamos pensar numa situação bastante concreta. E a primeira coisa que a gente vai sempre pensar, quando imaginamos soluções de ordem jurídica no mundo medieval, é, bom, quem decide as coisas, quem é a lei, ou quem vai dar as soluções, ou quem vai resolver o problema, vai ser o senhor feudal ou alguém em nome ou a título dele. Isso acontece, mas não sempre em todas as circunstâncias, o tempo todo, para todas as pessoas. Sempre lembrando, as soluções vão ser pensadas por pessoa, por atividade, pelo que aconteceu, onde, quando, como. Então, nem sempre vai ser o senhor feudal que vai ter a última palavra. Ele vai solucionar ou vai ser solicitada a sua opinião quando alguma coisa, um problema ou um conflito for relativo a algo que ele decide. Por exemplo, temos dois indivíduos em atividades diversas que são atribuídas pelo senhor ou eventualmente alguém da família dele. Essas duas pessoas têm um conflito. Elas são pessoas de naturezas diferentes, atividades diferentes. Temos eventualmente um ferreiro e um padeiro. O senhor eventualmente vai ser solicitado para resolver isso. Por quê? Porque é o senhor feudal que tem que pensar quem que é mais importante, qual que é a maior função, qual que é o impacto de um ferreiro e um padeiro terem um problema. Se o ferreiro foi lá e deu uma ferrada na cabeça do padeiro e ele quebrou o braço do padeiro, bom, a gente vai ter um problema porque afinal de contas vão ter um padeiro com o braço quebrado e isso vai diminuir o fornecimento de pão. Mas eventualmente a gente pode diminuir a ração de comida das pessoas por um período curto até que o padeiro se recupere. Agora, se o ferreiro é a única pessoa que faz espada no reino, né, ou no feudo, naquela estrutura, isso vai ser bastante mais complicado, porque isso afeta a segurança de todos. Então, a gente vai ter que pensar e sempre imaginar que o senhor feudal é esse indivíduo responsável por fazer esse equilíbrio, pensar nessas soluções. Então, são nessas circunstâncias que o senhor vai ser solicitado. Todo o restante de coisas, na maior parte das vezes, vai ser determinada ou vai ser solucionada ou vai ser ponderada dentro da corporação a qual aquele indivíduo pertence. Vamos pensar numa solução ou numa situação bastante corriqueira também. Se, eventualmente, um ferreiro briga com outro ferreiro ou alguma coisa que seja intrínseca ou relativa à atividade daquele grupo, daqueles indivíduos, quem vai determinar, as pessoas que vão se reunir ou que vão dar solução para aquilo, vão ser aqueles indivíduos que conhecem aquela realidade. Portanto, se temos alguma circunstância entre ferreiros ou relativa a um ferreiro, é bastante provável que os demais ferreiros ou indivíduos daquela atividade profissional sejam solicitados a dar algum tipo de opinião, justamente porque são eles que conhecem aquela realidade, são aqueles que estão próximos àquela circunstância e que vão ter mais habilidade ou mais capacidade de decidir de forma adequada, aqui adequado sempre entre muitas aspas, né, qual seria a circunstância ou o resultado final mais bem estruturado e mais bem pensado para aquele indivíduo. Portanto, quando a gente fala em organização corporativa, uma sociedade corporativa ou corporação feudal, a gente está sempre pensando isso. Então, dentro de uma estrutura social que é bastante pequena, já comentamos outras vezes, são estruturas ou grupos sociais que variam em número de indivíduos, até no máximo 2.000, 3.000 indivíduos, se a gente for pensar um ambiente feudal bastante grande, bastante desenvolvido, né? Então, sempre são estruturas relativamente pequenas. Dentro dessa estrutura, ou a partir desse ambiente, teríamos ali o senhor, que seria esse indivíduo que tem o grande gerente que distribui funções e diz quem faz o quê e que justamente localiza os indivíduos dentro das corporações.
E quando a gente fala em corporações, são as inúmeras atividades que são exercidas dentro desse ambiente ou desta comunidade. E em cada um desses grupos existem uma série de pequenas regras, articulações, organizações que são feitas de forma interna. Então, eventualmente, entre padeiros vão ter algumas circunstâncias mais frouxas ou mais flexíveis com relação à troca ou empréstimo de materiais, eventualmente com relação a ferreiros isso seja mais rígido, eventualmente entre caçadores nós tenhamos uma circunstância muito mais estreita na possibilidade de quem pode usar qual arma para caçar o quê. Então, eventualmente, um indivíduo tem mais habilidade para caçar aves, outro para caçar mamíferos e assim por diante. Portanto, é claro que cada uma das atividades, dentro das suas peculiaridades, naturalmente vai gerar circunstâncias diversas e, por essa razão, vão gerar também consequências e soluções de natureza jurídica diversas. E quando a gente confronta indivíduos de diferentes corporações, quem vai ter que conseguir ponderar esse equilíbrio, aí sim, a gente vai para a instância superior, que seria o senhor ou algum tipo de autoridade, eventualmente, sei lá, autoridades dentro de cada corporação, para que possamos pensar efetivamente soluções que equilibrem esses problemas. Por isso que a gente sempre afirma, não existe ou praticamente é impossível rastrear ou identificar algum tipo de solução pré-determinada, porque a gente não sabe exatamente quem vai praticar contra quem, como, quando, em que espaço. Se há um momento de conflito, é bastante provável que aquelas atividades que sejam relativas à segurança, à produção de armas, soldados, treinamento de pessoas, sejam mais importantes, e se eventualmente algum desses indivíduos praticar algum ato que seja considerado ilícito ou não aprovável ou não interessante, seja muito mais flexível a solução que vai ser adotada com relação a ele do que no período de paz. Se há um período de escassez de alimentos, aquelas pessoas envolvidas em atividades relativas à alimentação, seja a produção, seja a manufatura, seja a reelaboração de alimentos, é bastante provável que esses indivíduos tenham um peso maior nesse momento, eventualmente de escassez e assim por diante. Portanto, sempre a circunstância de quem, como, quando, onde, qual grupo social ele pertence, qual a proximidade ou não que ele vai ter com relação às pessoas que podem vir a solucionar isso, vai ser determinante. Por essa razão, a gente consegue conectar esses dois elementos, o direito pensado como fato e a circunstância de existir sempre uma corporação, ou seja, várias pequenas partezinhas, pequenos grupos que unidos formam o corpo social. Então, sempre tenha em mente essa relação. Estamos falando de um corpo social que só vai funcionar de forma adequada se cada um dos sistemas que o compõem, vamos imaginar, o sistema respiratório, o sistema circulatório, o sistema neural, funciona de forma adequada. Ele vai ser, cada um desses sistemas é composto por várias outras partezinhas que também entre si tem que funcionar de forma adequada. Então, é mais ou menos essa circunstância, ou essa seria a analogia, uma forma da gente conseguir projetar de forma mais objetiva e simples uma relação que é bastante complexa. É evidente que sociedades maiores vão ter maior complexidade, maior número de corporações, eventualmente mais especificações de mais ofícios e de mais diferenças entre os indivíduos. Sociedades menores, muito provavelmente, tenham indivíduos que tenham mais de um exercício profissional, que consigam exercer diferentes atividades, e é claro que isso também vai influenciar na forma como nós chegamos a resultados de natureza jurídica. Então, pensar sempre a partir dessas duas referências. Temos que olhar para o fato, quem, como, quando, onde, porquê, e isso se dá, a razão pela qual isso se dá nessa circunstância é esse grau de especificidade, esse número plural e múltiplo de elementos, indivíduos, circunstâncias, atividades que compõem essa sociedade e essa comunidade. Perfeito? Espero que a gente consiga ter deixado mais ou menos claro essa circunstância. Acessem o material que está disponível, mandem as dúvidas que vocês tenham eventualmente, participem dos fóruns, participem dos chats e sempre que precisar a gente está disponível, tá bem? Na sequência, a gente vai tratar de outros temas ainda relativos a esse período, para que a gente possa rapidamente, porém com bastante cuidado, com bastante atenção, verificar esses elementozinhos que vão compondo esse grande período de tempo e que, de alguma forma, possam contribuir aí para o momento que a gente vai chegar nessa formação do direito mais bem estruturada, mais pré-estabelecida. Muito bem? Então, até breve, nos encontramos logo. Até!